Que a graça e a paz de Jesus estejam em suas residências. Amém? Abram as suas Bíblias em João 20, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu aquela pedra da entrada, que tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. E eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Amados, a palavra de Deus nos relata o que aconteceu naquela manhã de domingo. Era o terceiro dia que ele havia sido colocado no seu sepulcro, e as mulheres haviam corrido cedo e acabaram constatando de que a pedra havia sido removida. A tumba estava vazia. O texto nos narra a situação de Maria, que, vendo aquela situação, esperando ver ali o corpo de Jesus, imediatamente pensou, logo imaginou que, além de crucificado, sepultado, alguém teria invadido o local e roubado o corpo de Jesus. Durante essa situação nervosa, acaba vendo coisas, e a sua mente e a sua compreensão humana preparada e pensando só na morte. E o que nos mostra esse texto é o que acontece com a mente humana, o que nós, que nos deixamos ser programados, o que acontece durante uma vida sendo programada, sendo direcionados apenas para a morte, acabamos não vendo quando a vida está muito próxima. O nosso psicológico, treinado para acreditar na morte, não viu a vida. Sendo introduzido esse pensamento no nosso dia a dia, acabamos inconscientemente pensando só no pior, o lado humano, o pensamento, a certeza de que morreu, estava tudo perdido, não havia solução, só morte. O consciente de um ser humano saindo correndo da onde ela havia passado a noite, tendo a consciência de que só encontraria um morto, uma tumba fechada e um morto lá dentro. E se não há um corpo, é porque roubaram. É assim, meu irmão, minha irmã, que a mente dela estava. É assim, meu irmão, minha irmã, que a mente voltada para o mundo trabalha. Quantas pessoas que durante a sua vida inteira estão sendo programadas inconscientemente, uma vida inteira, para acreditar na morte, para acreditar na derrota, para acreditar na perda, para acreditar que não há solução, vivendo de uma forma negativa, se arruinando, se sentindo incapaz, meu irmão, minha irmã, programada para não acreditar em uma coisa boa, uma alma já pensando na morte, no funeral, no fim. O que está acontecendo, amados? O que passa pela cabeça de uma pessoa assim? Por que ela se tornou assim? A palavra nos mostra que o desespero nem sempre é fruto de uma derrota, mas frequentemente do negativismo, porque a realidade era outra de quem ela imaginava. De maneira nenhuma ela estava derrotada, mas a sua cabeça, o seu pensamento, o seu coração pensava de uma forma ao contrário do que estava acontecendo. Enquanto um milagre estava ali acontecendo, a grande notícia da ressurreição, Jesus havia ressuscitado, e no consciente de Maria ele havia sido roubado, participando de um milagre que ia ficar registrado, e na cabeça um crime acontecendo. Mas ela não sabia disso, meu irmão, minha irmã, porque ela estava em um sentimento da carne, do coração, da cabeça transformada por uma vida de problemas. E muitas pessoas estão assim, veem uma coisa boa, seus olhos observam e veem uma coisa boa acontecendo na sua frente, mas na sua cabeça, no seu coração, para ela aquilo é o fim. Ela interpreta uma coisa boa como sendo uma coisa maligna. No versículo 1
A palavra de Deus nos diz que ela chega ali e vê a pedra removida. Ela vê a pedra removida. E na cabeça, no coração, a interpretação da sua visão e a interpretação do ser humano roubaram. Muitas vezes estamos com aquela sensação, meu irmão, de quanto mais a gente reza, mais problema aparece. Olha o que estava acontecendo naquele momento. Olha o que acontece no dia a dia das pessoas. Um milagre acontecendo na vida dela e um sentimento de que haviam roubado. Se nós seguirmos o texto, meu irmão, minha irmã, da palavra de Deus, no versos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz que Maria viu 2 anjos. Ela viu na sua frente 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde estava o corpo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aleluia. Os anjos estavam de branco, Maria viu, e eles estavam fazendo perguntas para ela. Olha no versículo 13: mulher, por que você está chorando? Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas passando por crises, passando por problemas que na cabeça dela são gravíssimos. Uma doença em que um médico condenou, um problema na justiça em que um juiz havia condenado. Na sua mente, no seu coração era o fim. E de repente nós vemos 2 anjos de branco nos perguntando: por que choras? Meu irmão, minha irmã, te chamando pelo nome, te perguntando por que você está chorando. A resposta para todos os problemas dela estavam ali, na frente dela. Um anjo na sua frente, e na cabeça dela ela não conseguiu enxergar. A resposta às vezes está próximo da gente, está na nossa frente. Nós estamos vendo, ouvindo e não enxergamos, e não escutamos. Pensamos com o nosso lado carnal, com a programação que recebemos desde a infância, e não vemos o milagre, a bênção a menos de 1 metro. Em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, ela pensou nas palavras de Jesus. Ela se lembrou de que Jesus havia falado para eles sobre a ressurreição, sobre o 3º dia. Maria podia ter parado, pensado, ela podia ter aberto os seus olhos e ver o que estava acontecendo ao seu redor, mas cega pela programação que havia recebido durante toda a sua vida, ela não conseguiu sentir a presença, ver a presença dos anjos, ver o milagre que havia acontecido. Meu irmão, minha irmã, muitas pessoas não recebem a resposta porque o discernimento humano delas não deixa, porque a cabeça dela não deixa. E no verso 14, Jesus se manifesta para Maria. Maria olha para trás e vê na sua frente Jesus em pé. Meu irmão, minha irmã, ela não reconheceu que Jesus estava ali, na frente dela. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava na frente de Maria. Jesus havia ressuscitado e ela não enxergava. Como estava a cabeça da Maria? Como está a cabeça de muita gente nesse momento? Jesus na sua frente, perguntando: por que choras? E Maria insistindo. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Jesus está tão próximo de você, meu irmão. Jesus está tão próximo de você, minha irmã, e essas lágrimas escorrendo em seus olhos não deixam enxergar de que Ele está na sua frente, perguntando: por que choras? O milagre está se manifestando na sua vida, e as lágrimas e o choro não deixam você enxergar. E a mente dela, cauterizada por um ensinamento, não deixava ela enxergar. Com Jesus à sua frente e ela enxergando um jardineiro. A palavra de Deus nos diz, no versículo 15, que ela, pensando que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, que eu o levarei. O milagre na sua frente. Jesus estava ali para secar as suas lágrimas e ela querendo um corpo para poder enterrar, não entendendo o que via, não enxergando o que estava acontecendo, não vendo os sinais que estavam do seu lado. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, os sinais passaram pela sua frente, você viu, você ouviu, e as lágrimas não deixaram que você chegasse na bênção, e as lágrimas não deixaram ver a presença de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos mostra claramente, entre os versículos 13 e 15, de que ela não enxerga o que estava acontecendo, a verdade que estava na frente dela, por causa de um véu de lágrimas. Amados, quem enxerga através desse véu de lágrimas nunca vai ver a verdade, nunca vai conhecer a face de Jesus. Na cabeça dela, a ideia de ver um Cristo morto, deitado naquele sepulcro, a impediu, meu irmão, minha irmã, de ver Ele em pé, presente na sua vida,
por que procurar ele entre os mortos? Ele vive, ele está no meio de nós. A lógica do momento, a lógica humana de Maria não deixaram ela ver os anjos, não deixaram ela enxergar Jesus. Ela só enxergava a morte. Quantas pessoas com essa lógica, meu irmão e minha irmã, na sua vida não estão preparadas para ver o novo, absorver o novo na sua vida, nascer de novo, e vivem com uma lógica terrena, uma lógica de sofrimento, uma lógica de morte, sem entender que a vida está tão próxima. Meu irmão, minha irmã, o que isso tem a ver com as nossas vidas? Coloque-se no dia de hoje. Quantas pessoas que só veem doença, que só veem problema, coronavírus, mortes, números de doenças subindo todos os dias. Saímos pelas ruas, só vemos placas de políticos, campanha eleitoral em meio a toda essa pandemia, falta de comida, falta de trabalho, um pensamento de fim, um pensamento de revolta. Quantas pessoas depressivas pensando o que vai ser o seu futuro. Agora a palavra dele nos ensina, amados, que a realidade da vitória, que a realidade da ressurreição, que a realidade da salvação, da cura, da bênção, do milagre, só vai alcançar a nossa vida quando ouvimos a sua palavra. E quando a gente escuta por que você chora, quando ouvimos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, os nossos olhos não são de fatos abertos. O que a gente vê não é a realidade espiritual. Maria viu os milagres acontecendo à sua volta. Quantas pessoas veem milagres ao seu redor e por causa do pranto, do choro, do véu de lágrimas, não conseguem ver Jesus à sua frente. Muitas vezes não enxergamos os anjos ao nosso redor, não sentimos a presença de Deus, porque as lágrimas não deixam você ver a realidade. O que clareia, meu irmão, o que clareia a sua mente, o que abre os seus olhos é a palavra de Jesus. O que vai fazer você enxergar a vida com outros olhos é a palavra de Deus. Olha o versículo 16, quando Jesus fala, Maria, meu irmão, minha irmã, quando ele te chama pelo nome, quando você ouve a voz de Deus na sua vida. No versículo 16, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Meu irmão, minha irmã, é mais forte do que uma pedra removida do sepulcro, é mais forte do que anjos aos nossos redores, conversando, perguntando por que está chorando. É a palavra de Deus. Abra os seus olhos, meu irmão. É nesse momento que eu peço para você, seque essas lágrimas. Veja a presença de Deus ao seu redor. Quando a palavra que é dita em nome de Jesus é dirigida a nós, às nossas vidas, meu irmão, minha irmã, aí as coisas mudam. Aí nós podemos olhar sem esse véu de lágrimas e ver o Mestre na nossa frente. Eu sinto, meu irmão, minha irmã, eu sinto que nesse momento o Espírito Santo está falando para você, te chamando pelo seu nome nesse momento, levando a bênção até a sua vida, meu irmão, minha irmã, tocando no seu coração nesse momento. Eu creio em nome de Jesus que nesse momento Ele está te chamando pelo seu nome. Creia, hoje é o dia da tua vitória. Esse texto, essa palavra de Deus nesse dia nos mostra, e esse clamor, esse chamado de Deus para a nossa vida nos ensina 3 coisas: de que sinais e evidências sem a palavra de Deus não nos fazem enxergar a verdade. Segundo, que a palavra de Deus, quando era pessoal, dirigida a nossas vidas, traz a luz ao nosso entendimento, amados. E a terceira é que Deus continua falando, que Deus continua chamando os seus, que Deus continua olhando para você, desta vez não em hebraico, em aramaico, mas em português, em francês, em inglês, em todas as línguas do mundo. Ele continua chamando pelo seu nome, na sua língua materna. Ele continua olhando para você na sua frente, de braços abertos, esperando você secar as suas lágrimas e se entregar no verdadeiro caminho, aleluia. Meu irmão, minha irmã, creia que nesse momento Ele está falando com você, Ele está na sua frente. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, vou ler um versículo aqui da palavra de Deus que está em Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém?
Que Deus fale mais em seus corações. Receba essa vitória, essa bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amados, se tocar no seu coração, junte-se a nós no verdadeiro caminho. Pratique o Evangelho da Graça na sua vida. Junte-se a essa família, o Ministério Aquele que Vive. Nosso telefone está na descrição. Deus tem bênçãos para a sua vida. Inscreva-se em nosso canal, curte e siga nossa página no Facebook. Ajude a propagar a palavra de Deus.